Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, da nossa querida Igreja Batista Filadélfia, hoje, dia 8 de abril de 2020, estamos de volta para trazer aos amados irmãos uma pequena reflexão da Palavra de Deus nesta quarta-feira, que é o nosso dia regular de oração da Igreja. Certamente, crendo que os irmãos estão todos orando nos lares, agradecendo ao Senhor, e bem assim, não esquecendo a adoração, que é uma das razões de existirmos e de reconhecermos que a Deus pertence todo louvor, toda honra e toda glória. Nesta noite eu quero ler para os amados irmãos o trecho bíblico que está no segundo livro dos Reis, do capítulo 13, os versículos de 14 a 19. Este trecho da Bíblia nos diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, e assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Meus amados, este trecho fala do momento quando o rei vai visitar, o rei chamado Jeoás vai visitar o profeta Eliseu. Ele foi um rei que, a semelhança de Jeroboão, filho de Nadab, não andou e não fez a vontade do Senhor. Mas havia da sua parte um grande respeito ao profeta Eliseu. Ele reconhecia que muitas das bênçãos recebidas pelo povo de Israel no seu reinado, estas bênçãos eram derramadas sobre o povo de Israel, resultante das orações do profeta Eliseu, o homem de Deus. Por isso a razão de quando fui visitá-lo, ele chorou muito, gritando e usando as mesmas palavras que o profeta Eliseu usou quando seu líder Elias foi arrebatado para os céus. Aquele homem reconhecia que Eliseu era verdadeiramente um homem de Deus. O trecho que acabei de ler, naquele instante, quando Eliseu, já doente, ele ordena ao rei para que ele pegasse uma flecha. E aquela flecha, pegada pelo rei, tendo já na mão o seu arco, Eliseu colocou as suas mãos sobre as mãos do rei. E naquele instante, na autoridade, no poder do eterno Deus, do Deus eterno, ele disse para o rei: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. A flecha da vitória era uma declaração de guerra.
quando era atirada uma flecha dentro do território do inimigo. Isso significava que estava investindo uma batalha, ou melhor dizendo, uma guerra entre dois povos. O texto diz que naquele momento a flecha atirada em direção à Síria, que era no momento um dos mais poderosos inimigos de Israel. Ela foi atirada em direção à Síria e especialmente em direção à cidade de Afeque, que onde estava a fortaleza ou comando geral do exército sírio para combater contra Israel. Mas o texto sagrado nos diz que Jeoás achou que tinha feito tudo quando duplicou, quando triplicou, o que para ele era um grande ato de fé, mas na verdade não era tudo. O profeta e o Senhor ficaram irritados, desapontados, porque ele parou na metade do caminho. Aqui está, meus irmãos, uma advertência. Não podemos parar de orar em momento algum, a não ser quando sentirmos que a vontade de Deus já foi feita, o que ele respondeu à nossa petição. O texto sagrado diz que ele alcançou alguma coisa. O rei alcançou muito, mas ele alcançou exatamente o que creu no teste final. Ele não creu no que o profeta tinha em vista e do que Deus tinha para lhe dar. E o texto sagrado diz que ele perdeu muito do que a promessa continha e da plenitude da bênção, não recebeu o melhor de Deus. Quantas pessoas às vezes têm parado no meio da oração, no meio do caminho, no meio realmente da caminhada, e às vezes recebe alguma coisa de Deus, recebe às vezes até muito de Deus, mas não recebe o melhor de Deus para a sua vida, porque muitas vezes para de orar no meio da oração. Ele perdeu muito da promessa que Deus tinha para dar-lhe naquele momento. Como é importante aprender a orar até prevalecer, como diz Lucas 18:2, Jesus contando a parábola dizendo: devemos orar sempre e nunca desfalecer, nunca esmorecer, mas prevalecer na oração. O profeta Jeremias, no capítulo 33 do seu livro, verso 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O rei tinha nas mãos mais algumas flechas, ele tinha 5 ou 6 flechas, que podia ter golpeado o chão, segundo a palavra de Eliseu. Mas ele usou apenas 3, ele golpeou a terra somente 3 vezes. Ele recebeu justamente aquilo que creu verdadeiramente naquele momento. Foi exatamente o que ele creu no seu teste final. E o texto diz que Deus se irou. Eliseu também ficou desapontado diante daquela atitude do rei Jeoás. Ele reconhecia que ele podia ter feito muito mais. E, meus amados irmãos, a promessa de Deus é muito mais do que nós podemos crer ou imaginar, mas ela se cumpre em nós à medida que nós cremos, à medida que nós realmente, exatamente fazemos a nossa parte, crendo naquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Mas eu quero dizer para meu amado irmão nesta noite, para a igreja como um todo, que a promessa de Deus diz: aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo diz Efésios, capítulo 3, versículo 20, na sua primeira parte. Muitos mais planos cheios de amor para operar, planos cheios de amor para realizar na nossa vida e na história da igreja do Senhor Jesus no presente século. A flecha da vitória, a flecha que nos dá a certeza, é a flecha da oração. Temos que orar,
Temos que orar muito mais. Temos outras flechas também, como a flecha da obediência, como a flecha da fé, como várias outras flechas, podemos mencionar seus nomes. Mas o texto fala justamente da flecha da oração e da fé. Jeoás atingiu tanto quanto ele pôde crer. Meus irmãos, não limitemos as bênçãos de Deus. Nós podemos, na presente conjuntura, receber muito mais bênçãos, além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, muito mais além. São palavras que demonstram que nós podemos receber muito mais, receber o melhor de Deus. Não pare na primeira flecha, não pare na segunda flecha, não pare na terceira flecha, porque parando, você receberá apenas o que Jeoás recebeu da promessa de Deus. Se ele tivesse golpeado muito mais, muitas bênçãos ele poderia alcançar. Você pode receber muitas bênçãos de Deus. Nós, como igreja, podemos receber muito mais. No presente momento, estamos enfrentando situação diversa, diferente em nosso país. Crendo perfeitamente, podemos atirar 5, 6 ou mais flechas, e o nosso Deus derramará sobre nós vitórias, muito maiores vitórias do que temos alcançado. Ele clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, grandes que nós não sabemos, que Deus tem para mostrar e para fazer na vida de cada um de nós, na vida do seu povo, na presente conjuntura em nossa pátria. Por isso, Eliseu diz: traga o arco, traga a primeira flecha, que geralmente é a flecha da vitória. A flecha da vitória sobre o exército sírio. E ele derrotou o exército sírio e Jeoás durante 3 vezes. Mas poderia ter alcançado muito mais, se não tivesse parado no meio do caminho. Por isso Jesus disse: ore e nunca esmoreça, nunca desfaleça, nunca desanime. E em 1 João, capítulo 5, verso 14, o apóstolo diz: nós não podemos parar, mas devemos orar, sabendo que Ele ouve, o Senhor nos ouve. E sabendo que o Senhor nos ouve, já temos alcançado a petição que lhe fizemos. Portanto, meu amado irmão, nesta quarta-feira, neste dia, quando normalmente estamos no templo coletivamente orando, agora em nossas casas, neste momento de isolamento social, vamos estar crendo. Creia. Você tem nas mãos, meus irmãos, você tem o arco, que é único, mas você tem flechas, e você tem a flecha da vitória que Deus tem lhe dado neste dia para enfrentarmos toda a pandemia, para enfrentarmos todo o exército do mal, na certeza de que em Jesus somos mais que vencedores. Mas atire a flecha e Deus certamente lhe dará a vitória, porque a vitória é do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém e amém.